Continuando a nossa aula de regência, tá? Só que dessa vez, resolução de exercício, tá certo? Então, ó, são 5 questõezinhas de regência, ó, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só tá começando, ok? Vamos lá. Dando continuidade à nossa aula, cadê as questõezinhas? Hahaha, show! Olha aí, ó, Instituto Consulplan. No fragmento, a publicidade e o consumo parecem ser aspectos estruturantes da prática do culto ao corpo. O emprego do termo destacado também respeita a norma padrão em, vamos lá, alternativa A, aspiramos ao projeto que foi determinado. Galera, lembra que a gente acabou de ver que o verbo aspirar ele pode ter sentido de respirar e pode ter sentido de desejar, tá? Então, quando ele tem sentido de desejar, ele é VTI, é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige um complemento, tá? Com preposição. Olha aqui, ó, preposição aqui, ó. Quem aspira, aspira a alguma coisa, deseja alguma coisa. Ó, aspira ao projeto que foi determinado. Então aqui, ó, beleza, ao projeto que foi determinado é o nosso complemento com preposição, nosso objeto indireto. Perfeito? Letra B, após pagar ao débito. Pô, olha, doeu, hein? O verbo pagar, galera, é um verbo transitivo direto. Quem paga, paga alguma coisa. É um complemento sem preposição. Então, essa preposição aqui, ó, tá fora. Quem paga, paga alguma coisa. Após pagar o débito, não é pagar ao débito. Beleza? Então, ó, B tá fora. C, aspirando ao odor do ambiente, é possível notar o problema. Acabei de falar, galera. O verbo aspirar com sentido de respirar, tá? Respirar o oxigênio, respirar o ar, respirar gás. Aí ele é VTD, ou seja, exige um complemento com, ou melhor, um complemento sem preposição, que é o objeto direto, tá? Então essa preposição aqui, ó, tá fora, né? Aspirando ao odor, é aspirando o odor do ambiente. É possível notar o problema. Então, tudo isso aqui, ó, é o objeto direto. Ok? Letra D, o professor chamou ao aluno considerando as respostas apresentadas. Galera, chamar é um verbo transitivo direto. Quem chama, chama alguém. Olha lá, chamou o aluno. Essa preposição aqui tá fora. Portanto, a única alternativa correta é a letra A. O gabarito da 1 é a letra A. Beleza? Questão 2, objetiva. Levando-se em conta as regras de regência verbal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Ele se absteve, falar naquele momento, já que se acostumou, manter uma postura discreta. Galera, o verbo abster é um verbo transitivo indireto. Quem se abstém de alguma coisa. Se abster de comer, se abster de beber e por aí vai. Então, ele se absteve de falar naquele momento. Já que se acostumou, quem se acostuma a alguma coisa. Se acostumou a manter uma postura discreta. Ok? Beleza? O verbo acostumar é um verbo transitivo indireto. Quem se acostuma a manter alguma coisa, tá? Ou se acostumar com alguma coisa também, dependendo do contexto, mas aqui não é com. Se acostumou com manter? Não fica legal. Se acostumou a manter uma postura discreta. Portanto, o nosso gabarito aqui é a letra A? Não. É a letra B? Não. É a letra C? É a letra C. E a D? Não, a D tá... Então, ó, nosso gabarito é letra C.
Ele se absteve de falar naquele momento, já que se acostumou a manter uma postura discreta. Foi? Beleza, né? Questão 3, Fundatec assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Eu prefiro filmes que séries. Galera, o verbo preferir, nós vimos na aula passada que é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele exige um complemento, tá? Sem preposição e exige um outro complemento com preposição, tá? Eu prefiro filmes a séries, não é que séries. A gente tem que ter a preposição a aqui, ó, tá vendo? Eu prefiro algo, quem prefere algo a outra coisa. Eu prefiro filmes, nosso objeto direto, complemento sem preposição, e o complemento com preposição, aqui ó, preposição a, o nosso objeto indireto. Beleza? Letra B, Mariana decorava ao seu quarto. Decorar é verbo transitivo direto, ou seja, seu complemento não tem preposição. Então, ó, se há aqui, ó, essa preposição aqui está fora. Quem decora, decora algo. Decora o quê? O seu quarto, o nosso objeto direto. Foi? Letra C, a professora reprovou aos alunos. Aqui, ó, o verbo reprovar é um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento sem preposição. Reprovou os alunos, não é reprovou aos alunos. Esse A está fora. O complemento é sem preposição. É o nosso objeto direto. Os alunos. Tranquilo? Letra D. Estudar implica dedicação e persistência. O verbo implicar, quando tem sentido de acarretar, ocasionar, causar, é verbo transitivo direto. Dedicação e persistência é o complemento sem preposição, o nosso objeto direto. Beleza? Agora, quando implicar tem aquele sentido de irritar, de gozar, de zoar, né? Ah, professora, o Joãozinho está implicando com a Mariana. Esse implicar aí já é verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição. Tá bom? Eu, letra E, comunico aos todos que logo entrarei de férias. Ficou esquisito demais, né? Galera, o verbo comunicar é um verbo transitivo direto, tá? E indireto. Quem comunica, comunica algo a alguém, tá? Ele comunica a todos, não é os todos. Comunica a todos. Você tem aqui, ó, o nosso complemento com preposição, que é o objeto indireto, e o complemento sem preposição, que é o objeto direto. Comunico que logo entrarei de férias. A todos. Comunico a todos que logo entrarei de férias. Beleza? Tranquilo? Então, ó, a questão 3, o nosso gabarito é a letra D. A D está certinha. Estudar implica dedicação e persistência. Oi? Questão 4, da banca objetiva. No que tange à regência verbal, assinalar a alternativa correta. O filho obedeceu ordens da mãe. Lembra da regência do verbo obedecer? Que quem obedece, ó, a transitividade do verbo obedecer é verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém, obedece a alguma coisa. Obedeceu a ordens da mãe. Então tem que ter uma preposição aqui, que é exigida aqui, ó, pelo verbo obedecer, tá bom? Então essa aqui, ó, tá fora. B. O temporal implicou mudanças no trânsito. Acabamos de ver na questão anterior que implicar com sentido de acarretar é verbo transitivo direto. O temporal implicou, acarretou mudanças no trânsito, viu? Ocasionou mudanças no trânsito, nosso complemento sem preposição, nosso objeto direto, tá bom? Tá certinho a letra B.
C. Ela namora com ele há 10 anos. Galera, presta atenção nesse verbo aqui, ó. O verbo namorar, tá? O verbo namorar é um verbo transitivo direto. Isso significa que o complemento desse verbo é sem preposição, tá? Então, toda vez que você fala assim, eu namoro com a Ellen Ganzaroli. Não é eu namoro com a Ellen Ganzaroli. Eu namoro a Ellen Ganzaroli. Percebeu isso? Eu não namoro com, eu namoro a pessoa, entendeu? Beleza? Então, ó, esse com aqui, ó, tá fora. Beleza? Então, como que deve ficar aqui essa frase? Ela namora ele há 10 anos. De forma coloquial, informal, beleza. Ela namora ele há 10 anos. Tá. Mas só que esse ele aqui, ó, de acordo com a norma culta, ele não exerce função de complemento. Então, só de sujeito. Então, você tem que utilizar um pronome oblíquo. Então, ó, esse pronome aqui, ó, é tônico, não é oblíquo. Ou melhor, esse pronome é reto, ele. Então, você vai usar um pronome oblíquo. Ela namora o... Ou ela o namora há 10 anos. Beleza? Então, a letra C tá fora. D. O guarda visou ao alvo. Galera, visar, quando tem sentido de mirar, é um verbo transitivo direto. Nós vimos isso na aula passada. O guarda visou o alvo, ele mirou o alvo. Então, essa preposição a aqui, ó, tá fora, porque é um verbo transitivo direto, logo exige um complemento sem preposição, que é o nosso objeto direto. Quem visa, visa algo. Beleza? Então, a letra D tá fora também. Portanto, a nossa questão 4, gabarito, é a letra B de bola. Questão 5, para fechar o pacote, bancar Meoski. Leia atentamente as alternativas abaixo e assinale aquela em que há um erro de regência verbal. Vamos detectar esse erro? Vamos lá. Letra A. Simpatizava com o antigo diretor antes de sua mudança de comportamento. Galera, o verbo simpatizar, muita gente pensa que é um verbo pronominal e não é um verbo pronominal, tá? Ele não tem pronome que que faz parte da sua estrutura, tá? Ele é um verbo, é um falso pronominal, tá? Então a letra A tá certinha. Poxa, Janda, eu não consegui entender o que você quis dizer. Você vai entender agora com a alternativa B, quer ver? O setor inteiro não se simpatizou com o novo coordenador. Quando eu disse que o verbo simpatizar não é pronominal, significa que esse C aqui, ó, está inadequado. O setor inteiro não simpatizou com o novo coordenador. Eu lembro que eu utilizava esse verbo simpatizar como se fosse um verbo pronominal. Eu colocava o pronome na estrutura dele. Eu falava assim, na época que eu trabalhava na aviação, eu falava assim, eu trabalho na Varig, eu não me simpatizo com a TAM. Eu não me simpatizo com a TAM. Não, eu não simpatizo com a TAM. Percebeu? Beleza? Eu não simpatizo com a TAM. Eu não me simpatizo com... Quando eu digo eu me simpatizo, está errado, porque esse pronome me, ele não faz parte da estrutura do verbo. Ele não é um verbo pronominal, tá? Mas, infelizmente, muita gente comete esse deslize transformando o verbo simpatizar num verbo pronominal, que na verdade não é, de acordo com a norma culta, tá? Beleza? Então, a partir de hoje, você já sabe que o verbo simpatizar não é pronominal e você jamais vai colocar esse pronome aí na sua estrutura. Tudo bem?
Então você já sabe que ó, a alternativa B está fora. Letra C, essa aqui, ó, essa aqui está fora. Essa aqui está certinha, letra A, né? E a C, somente um dos auxiliares não simpatizava com a antiga coordenadora. Aqui, ó, o verbo simpatizar, ó, não tem pronome, está certinho. Somente um dos auxiliares não simpatizava com a antiga coordenadora, né? Muita gente coloca assim, ah, ele não se simpatizava. Não, não simpatizava. Ok? Então a letra C está certinha. Letra D, há alguns analistas com os quais não simpatizamos. Muita gente vai falar assim, ó, há alguns analistas com os quais não nos simpatizamos. Esse nos simpatizamos aqui tá fora. Muita gente usa assim, porque pensa que o verbo simpatizar é pronominal, quando na verdade não é. Beleza? Então, ó, a letra D tá certinha também. Portanto, ele quer o erro, né? Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Foi? Beleza? Volta aqui para mim. Galera, fechamos o nosso pacote de questões de regência verbal. Nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até!